Tem alguns nomes que são quase uma máquina do tempo, né? Você fala Maverick e de repente a gente volta para os anos 70 aqui no Brasil. Dá para quase sentir o cheiro de gasolina no ar, ouvir aquele ronco de um V8 virando a esquina. Não era, assim, só um carro. Era um símbolo mesmo. Um símbolo que, o mais curioso é isso, nasceu quase por acidente. A gente está falando de um carro que, no fundo, a Ford do Brasil não queria, o público não escolheu e que quase, mas quase mesmo, se autodestruiu nos testes. E mesmo assim, virou essa lenda. Acho que é essa jornada que a gente vai explorar a fundo hoje. Essa é a nossa missão, é entender os bastidores, sabe? Como que um projeto que era para ser um plano B, uma segunda opção, virou um ícone cultural, um campeão nas pistas. A gente vai passar pela pesquisa de mercado que deu tudo errado, pelos problemas de engenharia que, nossa, parecia um pesadelo, até o momento em que ele se tornou o grande objeto de desejo de uma geração. Então, vamos lá, vamos começar essa história. A origem de tudo, como quase sempre nessa época, é lá nos Estados Unidos. 1969, a Ford lança o Maverick. E a ideia era bem clara, né? Sim, era ser o anti-Fusca deles. Um carro simples, de manutenção barata, mas com aquele design com capô longo, uma cintura mais alta e esportiva. Tinha uma inspiração clara no irmão maior, no Mustang. E o resultado? Foi uma loucura. Uma loucura é pouco. Vendeu quase 580 mil carros só no primeiro ano. Para ter uma ideia, é mais do que o Mustang no ano de estreia, que já foi um fenômeno. O Maverick acertou em cheio. Era o carro com estilo, mas sem o custo e a complicação de um muscle car de verdade. Certo. Agora, vamos fazer a viagem para cá. Brasil, início dos anos 70. A Ford aqui tinha uma linha muito polarizada. Ou você comprava um Corcel, que era popular, valente, mas bem básico, ou ia para o outro extremo, o Galaxy. Gigante, luxuoso, faltava um meio de campo. Tinha um buraco ali no mercado. Exato. A classe média daquela época do milagre econômico queria mais. Queria um carro médio, sabe? Mais confortável que o Corcel, mas não tão formal e caro quanto um Galaxy. E a Chevrolet já tinha sacado isso. A Ford estava ficando para trás, precisava de uma resposta, e rápido. E é aqui que a história fica boa. Porque a Ford do Brasil resolveu fazer uma pesquisa de mercado que virou lenda. Pegaram 4 carros brancos, sem nenhum logotipo, nada, e colocaram um do lado do outro. E que carros, né? Tinha o Opala, o concorrente, o Corcel, para comparação, o Maverick americano e a aposta secreta da Ford, o Taunus. Um carro alemão super moderno. A ideia era, basicamente, público. Escolha nosso próximo carro. O resultado deve ter sido, assim, um balde de água fria na diretoria. O público, que já estava acostumado com o padrão europeu do Fusca, escolheu o Taunus. E de lavada. Não teve nem disputa. O Taunus era mais espaçoso por dentro, mais econômico, mais confortável. Ele era, em todos os sentidos, o carro certo. Só que o carro certo era o carro impossível de fazer aqui. Exato. Era um pesadelo logístico e financeiro. Primeiro, o motor. Não tinha aqui. Teria que desenvolver um motor novo, construir uma fábrica nova, e a previsão era que essa fábrica só ficaria pronta em 1975. 2 anos de atraso. O Opala ia continuar reinando sozinho. E não era só isso, né? Tinha o problema da linha de montagem. A suspensão. A suspensão. O Taunus tinha suspensão traseira independente, super moderna. A fábrica da Ford aqui, em São Bernardo, era herdada da Willys. Estava toda montada para fazer carro com um eixo rígido atrás, como era o Willys. Adaptar tudo seria, nossa, caríssimo e demorado. Então a Ford se viu num beco sem saída. A escolha do público de um lado, a realidade da fábrica do outro, e aí tomaram a decisão mais pragmática possível. Bateram o martelo. Vamos de Maverick. Foi uma decisão de urgência e de economia. Era para aproveitar o que já tinham. A equipe de marketing deve ter entrado um pânico. Imagina, eles tinham os dados, a prova de que o público queria outra coisa. Mas a engenharia e o financeiro falaram mais alto. Mal sabiam eles que, ao escolherem o plano B, o rejeitado, eles estavam criando uma lenda. Ok, decisão tomada. Vai ser o Maverick. Mas aí começa o desafio de verdade, né? Pegar um carro americano, pensado para a estrada da Califórnia, e transformar num carro brasileiro. E pelo que sei, essa adaptação foi quase um filme de terror para os engenheiros. Foi um batismo de fogo, sem dúvida.
O problema principal, o que quase enterrou o projeto, foi o motor de 6 cilindros. Ele era uma herança do Aero Willis, um motor antigo lá dos anos 50. Os engenheiros tentaram modernizar, aumentaram para 3,0 litros e o resultado nos testes foi um desastre. Um desastre como? O que acontecia? Superaquecia, mas assim, de uma forma violenta. Chegava a derreter componentes internos. Mas o pior, o mais inacreditável, foi um erro de projeto na bomba de óleo. Ela foi montada com o sentido de rotação invertido. Espera aí, então em vez de mandar óleo para lubrificar o motor... Ela estava sugando o óleo de volta. Meu Deus! É como tentar regar uma planta com um aspirador de pó. Um erro primário que estava destruindo os motores nos testes um por um. Tiveram que redesenhar tudo às pressas. É impressionante pensar que não cancelaram o projeto aí. Mas a engenharia brasileira foi lá e... arregaçou as mangas. Para resolver o superaquecimento, eles criaram uma solução que é um clássico da gambiarra genial. Brilhante! O 6º cilindro, o último da fila, era o que esquentava mais. O que eles fizeram? Colocaram um cano de água por fora do bloco. Uma passagem externa que levava água fria direto para a cabeça daquele cilindro. E funcionou. Foi pura criatividade. E com esses incêndios todos apagados, em junho de 73, o Maverick finalmente é lançado. Chega nas versões Super, Super Luxo, com os sofridos 6 cilindros. Mas a verdade é que ninguém estava olhando muito para elas, né? A expectativa era por outra versão. Sim, a versão que mudou tudo, o Maverick GT. Aquilo não era só um carro, era uma declaração de intenções. A Ford importou o motor V8 302 de 5,0 litros, potência pura. E o visual? As faixas pretas, inspiradas no Mustang Boss 302, foram desenhadas aqui no Brasil. As cores metálicas vibrantes e, claro, o som. Aquele ronco, aquilo era a identidade do carro. Parecia o carro perfeito, finalmente. Mas imagino que ele também tinha seus problemas. Tinha, com certeza. Herdava alguns problemas da família. O radiador ainda era meio pequeno para o nosso clima, tinha que ficar de olho. E os freios? Os freios traseiros a tambor travavam a roda com facilidade, dava um belo susto. Mas a história mais famosa de todas é a do capô. Ah, essa é ótima. Conta. Nos testes de velocidade, a pressão do ar era tão forte que o capô do V8 simplesmente abria sozinho. Nossa! E dobrava contra o para-brisa. Imagina o pânico do piloto de testes. Por causa disso, a Ford instalou como item de série em todo o GT aquelas 2 presilhas de segurança no capô. Elas viraram um ícone de estilo, mas nasceram de uma falha de projeto. Era uma necessidade, não um enfeite. Ou seja, até um dos traços de design mais marcantes do carro nasceu de um problema. A história do Maverick é essa, né? Uma sucessão de improvisos, mas a maior crise de todas ainda estava por vir. E não era da fábrica. Veio do outro lado do mundo. Outubro de 73, a crise do petróleo. O preço da gasolina disparou. E de repente, ter um V8 que fazia 3, 4 km por litro deixou de ser status e virou um problemão. E a Ford precisou se mexer rápido. A alma do carro, o V8, virou seu maior inimigo. E a solução veio daquela fábrica nova que, ironicamente, seria para o Taunus. Exatamente. A fábrica de Taubaté já estava produzindo um motor super moderno, o 2.3 OHC de 4 cilindros. Mas era quase tudo para exportação, para equipar o Ford Pinto lá fora. Aí, a partir de 75, a Ford resolveu colocar esse motor no Maverick. No papel, parecia um passo para trás. O público torceu o nariz. Trocar um 6 cilindros por um 4 cilindros? Pois é. Mas na prática, a história foi bem diferente. Esse motor era muito mais eficiente. E, para surpresa de todo mundo, o Maverick 4 cilindros era mais rápido que os 6 cilindros até uns 140 por hora. E muito mais econômico, claro. O sucesso foi tanto que em 76 o motor de 6 cilindros saiu de linha. O Maverick passou a ter 2 caras, o racional 4 cilindros e o passional V8. E essa mudança de motor veio junto com uma renovação visual, a fase 2, a partir de 77. É aí que o Maverick brasileiro ganha uma cara só dele, né? Deixa de ser só um clone do americano. Sim, uma jogada muito inteligente. A Ford estava dizendo, esse carro agora é nosso. A mudança principal foi na traseira. Aquelas lanternas novas com 3 ressaltos. Virou a assinatura do modelo.
A grade da frente também mudou, ficou mais sóbria. E aí também surgiu a versão LDO. O que era essa sigla? LDO, luxuosa decoração opcional. Era a nova versão de topo, mas focada em conforto, não em esporte. Tinha acabamento melhor, teto de vinil e um emblema diferente na grade, um brasão com 3 leões, que era o brasão da família Ford. A marca estava tentando ampliar o público do carro. Mas independente da versão, teve um lugar que cimentou a fama do Maverick para sempre. As pistas. Ele não era só um carro bonito, ele virou uma máquina de vencer corridas. Uma máquina implacável. E não foi por acaso. A Ford investiu muito nisso. Era uma estratégia de marketing para construir essa imagem de performance e apagar a má fama dos problemas do começo. Os números são, assim, absurdos. Só em 1974, o Maverick venceu 44 corridas. Nenhum outro carro de produção no mundo tinha conseguido isso num ano só. E para competir, eles precisaram de uma versão de rua mais apimentada, certo? O Quadrijet. Exato. Para poder usar as peças na corrida, tinham que vender uma versão de rua. Foi uma edição limitadíssima. Basicamente um GT com um carburador de corpo quádruplo. Um monstro. E foi esse carro que, oficialmente, roubou o título de carro mais rápido do Brasil do Dodge Charger. Nas pistas e nas ruas, o Maverick era o novo rei. E toda essa glória das pistas, claro, transbordou para a cultura. O Maverick virou mais que um carro, ele capturou o espírito da época, né? Com certeza, era o Brasil do milagre econômico. Um país otimista. O Maverick era a tradução disso. Era grande, barulhento, vistoso. Ter o Maverick na garagem era um atestado de sucesso. Era a atitude do muscle car americano, mas com um sotaque nosso. E essa imagem foi reforçada em todo lugar. Novela, cinema. Sim, o Maverick era sempre o carro do galã, do empresário de sucesso, do vilão charmoso. Era o carro de personagens com poder. E essa imagem ainda foi solidificada por uma versão quase mítica, feita para a Polícia de São Paulo. Aqueles Mavericks da polícia viraram lenda urbana. Tudo isso construiu essa aura de objeto de desejo, de símbolo de poder. Olhando para trás, é uma das histórias mais incríveis da nossa indústria, né? Um carro que nasce como um tapa-buraco, supera problemas de engenharia gravíssimos e floresce, vira campeão, vira ícone. A produção acabou em 79, com pouco mais de 108 mil unidades. E o legado hoje é talvez até mais forte. É um dos clássicos nacionais mais cobiçados. Os restauros que a gente vê são obras de arte feitos com uma paixão impressionante. O valor de um Maverick GT hoje não é só financeiro. É uma conexão emocional com uma era de ouro do nosso automobilismo. Uma época em que os carros tinham, muita personalidade. E tudo isso nos leva a um pensamento final, quase um paradoxo. A Ford escolheu o Maverick porque era a opção lógica, prática, econômica. Foi uma decisão de planilha. Exato. Uma decisão racional. Só que o carro não virou uma lenda por ser lógico. Ele virou um ícone pela sua versão mais ilógica e irracional de todas. O V8 GT. Um carro potente e barulhento que bebia como se não houvesse amanhã. E isso levanta uma questão fascinante, né? O que de fato cria um ícone no mundo dos carros? É engenharia racional? A pesquisa de mercado que diz o que as pessoas querem? Ou é a emoção crua, a paixão irracional que um carro consegue despertar? A história do Maverick parece mostrar que, às vezes, a lenda começa exatamente onde a lógica termina.